a gente está lidando com um cenário altamente explosivo, confuso, como você disse, um jogo de pressões que a gente não consegue, às vezes, identificar exatamente de onde vêm as pressões, né, e elas se chocam. Mas, enfim, um cenário muito explosivo, por quê? Eu estava ouvindo o Chico há pouco, ele falando de muitos personagens importantes que foram colocados à sombra dessa investigação e dessa cobertura jornalística, né, porque o Alexandre de Moraes está sob os holofotes. Né? Concordo muito com a análise do Chico de que o Alexandre de Moraes foi escolhido pela cobertura jornalística para estar sob os holofotes. Mas existem muitos outros personagens atuando, e aí eu somaria aos que o Chico citou há pouco, os grandes escritórios de advocacia com intensas conexões com o poder no Brasil, também fazem parte desse jogo de pressões. Né? Como você falou há pouco também, Rodrigo, não é só o ministro Alexandre de Moraes que tem a esposa, no caso, né, com um contrato com esse banco. Né? Também o ministro Cássio Nunes Marques, também o Toffoli, por isso que eu digo que é explosivo, porque a gente está falando da Suprema Corte. Né? Eu vejo muitas pessoas dizerem assim, mas isso não é novidade, todo mundo sabe dessas conexões. Bom, todo mundo sabe, mas não é por isso que a gente vai naturalizá-las, né, e aceitá-las como normais. Não são. Claro que a gente precisa ter muito cuidado, né, para não transformar também esse tema, essa cobertura, né, numa campanha contra Alexandre de Moraes, sem termos uma clareza sobre esse cenário e provas. Provas. Né? O jornalismo não pode ser feito só com base em off. Né? Essa é uma outra discussão aqui, mas que faz parte disso também. E, por último, é explosivo porque envolve os figurões mais poderosos do mercado financeiro. Né? A gente está falando de André Esteves, né? É um personagem bastante conhecido no Brasil. Lembro que na época do bolsonarismo, de Bolsonaro no poder, né, você, Rodrigo, vai lembrar muito bem disso. Sim. O 247 divulgou, isso foi em 2021, uma conversa do André Esteves com clientes do banco, em que ele ficava se gabando das conexões dele com o poder, com O o Campos ministro, Neto. com Campos Neto, com quem ele fala que o Campos Neto ligou para ele para consultá-lo naquela época sobre a taxa de juros. Ele gaba-se das conexões dele com ministros do STF, com Arthur Lira, então presidente da Câmara dos Deputados. Então, é disso que a gente está falando, por isso é tão explosivo, mas, enfim, eu quis abrir o leque, né, só para a gente entender a gravidade, né, desse tema com o qual nós estamos lidando, né, mas especificamente esse tema que você trouxe, né, dessa ação lá, buscar o liquidante, essa acareação em pleno 30 de dezembro, né, com recesso do judiciário. Soa estranha essa acareação convocada pelo Toffoli, e, afinal de contas, o Banco Central é a autoridade reguladora. Né? O que dá a impressão para a gente é que esse movimento dele bota em xeque, né, a autoridade do Banco Central para regular, para liquidar uma instituição claramente envolvida em fraudes. Então, assim, é bem complicado esse cenário. Eu evito assim, falar de conclusões e de certezas, porque, para mim, é um cenário ainda muito turvo, e acho que o jornalismo ainda está apenas arranhando essa superfície. A gente ainda precisa entender melhor, né, essas pressões, esse jogo de pressões, e quem está por trás também, né, desses vazamentos, desses offs da cobertura que a grande mídia vem fazendo.